Olá, amigos. Esta é mais uma edição do programa Livros que Iluminam, aqui na FEB TV, nos estúdios da Biblioteca de Obras Raras da FEB em Brasília. Estamos recebendo uma vez mais Hélio Blume, já conhecido do público, que é diretor da FEB e também coordenador do estudo aprofundado da doutrina espírita. Hélio, já falamos num programa a respeito dos 3 primeiros livros, que são vários módulos, vários roteiros. Nesta oportunidade vamos conversar sobre os 2 últimos. Mas eu gostaria que você desse os seus cumprimentos ao nosso público, por gentileza. Olá, companheiros. Ficamos muito felizes de estarmos aqui de novo para poder conversar sobre esse assunto que tanto nos encanta, nos deixa felizes, que é a doutrina espírita. E também, Hélio, a gente conversar um pouquinho sobre a própria estrutura desse trabalho. Como é que nasceu o EAD, o Estudo Aprofundado da Doutrina Espírita? É interessante comentar, já nós fazemos um resgate histórico, né? As casas têm normalmente as suas experiências de estudo das obras da doutrina espírita. E a União Espírita Mineira tinha um estudo do Evangelho, onde ela procurava textos de interesse comum, textos que tinham uma importância grande no sentido de resgatar aspectos históricos do próprio cristianismo inicial, e estes elementos foram trazidos até nós pelo Honório Abreu, e eu acho que é interessante a gente também citar que foi Marta Antunes, que de uma certa forma começou esse trabalho junto com Jorge Godinho, no sentido de encadear esses textos com a colaboração do Honório Abreu e também do Haroldo Dutra, e fazer com que eles se transformassem nesses 2 livros iniciais que compuseram o início do estudo aprofundado. E que depois, então, ampliados, se transformaram nas 5 obras sobre as quais nós estamos conversando. Eram apostilas que agora se transformaram em livros, não é, Hélio? Essas apostilas elas foram, obviamente, corrigidas, mas nós lembramos ainda, se alguém, como nós temos recebido de vez em quando o e-mail de algum participante, se alguém notar alguma incorreção quanto à citação de algum elemento, pode entrar em contato conosco aqui na FEB, e essas apostilas viraram livros, então que estão à disposição nas bibliotecas, né, da doutrina espírita. E elas também podem, né, ser identificados em arquivos, ou seja, os roteiros que compõem esses livros, eles estão à disposição no site da FEB, na coluna Estudo Aprofundado da Doutrina Espírita, na forma de textos em PDF, alencados e sequenciados da forma como eles estão nos livros. Então, você pode acessar o www.febnet.org.br e acessar onde mesmo, Hélio? Qual o módulo lá? No site da FEB, no Estudo Aprofundado da Doutrina Espírita, no EAD. Exato. No EAD você vai, inclusive, acessa o módulo do seu interesse. A pessoa pode baixar, então baixa gratuitamente. Então, todos os roteiros lá, Hélio? Nós temos, assim, vamos dizer assim, um resumo, os principais elementos que compõem os textos. Claro que nós não temos os textos integralmente traduzidos. Nós temos alguns, não, pela importância que eles têm, por não permitir subtração, há aí o texto na sua integralidade. E outros nós temos resumos feitos e que permitem o indivíduo identificar e conhecer a riqueza dessa obra. Perfeito. Além disso, também pode adquirir, tanto pela livraria virtual, nesse mesmo canal aí do www.febnet.org.br, ou se não, direto pela FEB Editora, que é o www.febeditora.com.br. Aí se adquire virtualmente, vai receber em casa a obra, ou se não, numa livraria da Federativa ou do Centro Espírita, enfim, como ficar mais conveniente. Hélio, hoje quem é que frequenta o EAD? Inicialmente havia a ideia de que esse estudo era exclusivamente para aqueles, né, pessoas que já tinham uma certa experiência de vida e que tinham conhecimento da doutrina espírita. Mas, para nossa surpresa e feliz surpresa, nós temos vários integrantes jovens e que, pelo interesse que têm de conhecimento da evolução do pensamento religioso, pelo interesse que eles têm em procurar uma compreensão ampliada das próprias parábolas, e agora, por exemplo, nós vamos falar na obra do livro 4, de problemas atuais, onde a gente fala de vícios, de paixões, e que são aspectos que interessam aos jovens, nós temos tido o aporte, né, desses indivíduos. E pela própria forma como o curso funciona, abrindo para um diálogo, abrindo para uma participação, para uma interatividade, nós ficamos muito felizes com isso, porque esses espíritos trazem elementos que muitas vezes nos enriquecem as nossas compreensões. Numa análise assim desse comportamento desses jovens que procuram o EAD,
a gente poderia, Hélio, afirmar que já são espíritos mais amadurecidos? Sim, a leitura que nós fizemos é esta, e obviamente em função das compreensões, às vezes até mais amplas que as nossas, de próprios elementos trazidos ao estudo, nos mostram isso. E a gente acha isso muito interessante porque eles, com as suas reflexões e as suas críticas chamadas habituais, em função da fase de vida que têm, eles trazem elementos extremamente interessantes para a contextualização desses ensinos, desafios para nós, né, no sentido de compreender toda a amplidão dessa doutrina espírita que procura sempre reavivar o cristianismo primitivo. E se integram bem esses jovens com os demais participantes? Sim. Né? Aí nós temos a feliz surpresa de muitas vezes ter o convívio de um avô junto com o próprio neto e fazendo com que, obviamente, nessa relação humana tão favorável para ambos, né, ela pode ser complementada, ela pode ser, na verdade, ampliada e até aprofundada em nossos estudos, o que nos deixa muito felizes. Que maravilha essa informação. Você tem, às vezes, o próprio avô e o próprio neto juntos, estudando a doutrina espírita. E isso é muito enriquecedor, porque, obviamente, as dúvidas do avô, muitas vezes, as suas experiências, né, elas são elementos interessantes para o jovem, e as observações do jovem, da crítica, do neto, a forma que ele tem de enxergar isso com os olhos mais atuais, diríamos, são elementos extremamente enriquecedores para a nossa sala de aula. Hélio, num mundo tão conturbado, em que a gente vive com tanta rapidez dos acontecimentos, uma vida às vezes um tanto quanto atabalhoada, o EAD seria uma espécie de oásis nesse contexto, uma pausa, um momento da gente estar refletindo, enfim, aurindo forças para dar prosseguimento à nossa existência física? Ele está proposto para isso, e aí entra a sua característica dele poder ser adaptado às características da própria casa espírita, né? Que pode, obviamente, ampliar, expandindo os roteiros, estudando em mais aulas, ou então fazer o contrário, dependendo da situação, da circunstância que envolve estudo. E são elementos extremamente enriquecedores. Nós temos tido exemplos ao longo do país de pessoas que tinham problemas relativamente sérios de vivência, de existência, os chamados vazios existenciais, e que a partir da compreensão, do encadeamento desse roteiro que o EAD permite o indivíduo formular, esses indivíduos tiveram soluções para suas problemáticas, e aí nós já estamos entrando, de uma certa forma, no livro 4, que surgiu em função dessa necessidade e tem atendido essas realidades aí. No caso, os centros espíritas, as casas espíritas, enfim, quem for utilizar o material, tem liberdade em trabalhar, por exemplo, adaptações, em trabalhar dentro das suas realidades, ou isso aqui é um roteiro que deve ser seguido como está aqui definido? Não, de forma nenhuma. Ele traz elementos para isso a partir das referências que enriquecem os textos, permite, obviamente, fazer um estudo chamado mais aprofundado, trazendo também estes textos de uma forma mais integral para o estudo em sala de aula, e, obviamente, isso vai atender os interesses, as próprias problemáticas das diferentes casas espíritas que nós temos no país. Então, nós temos o exemplo, por exemplo, de casas espíritas situadas em lugares que têm mais violência, por exemplo, e algum desses livros, no caso as parábolas, nós temos as parábolas que vêm falar de paz, de pacificação, das necessidades disso, e trazem elementos para estes temas serem trabalhados com maior aprofundamento junto a essas comunidades. E no caso aqui, por exemplo, o EAD, ele vai chegar à pessoa, ao interessado, onde essa pessoa estiver, Hélio? Como é que é a acessibilidade? Se, por exemplo, não está disponível na casa espírita, se a casa espírita é próxima à residência desse indivíduo, ele não tem acesso ao estudo. Além dessas formas que a gente comentou aqui, do acesso de aquisição, de baixar o material para um estudo, né? Mas ele é um estudo em grupo, né? Ele é coletivo. A finalidade é essa, né? Nós temos alguns exemplos de alguns centros espíritas que fazem os chamados estudos, até chamados domésticos, por exemplo, pode-se chamar como tal, onde, às vezes, pela falta de condições de se reunir no próprio centro, ele preenche o espaço e é uma obra estudada no nosso Evangelho do Lar. É claro que o Evangelho do Lar tem um tempo limitado, mas nessa hora se cria uma área de estudo
E isso tem nos estimulado muito, porque nós acreditamos verdadeiramente nessa questão, né, da autoeducação mesmo, da autorreflexão desses indivíduos que essa obra permite. A obra é o resultado de uma compilação de textos extraídos de outras obras, é isso? Aí a gente vê, às vezes é questionado, né, o porquê trazer as parábolas só em 2 livros, já que nós temos mais parábolas e poderia transformar em 3 ou 4 livros. Aí nós comentamos o seguinte, olha, nós tentamos trazer as principais parábolas, aquelas que são mais adaptadas, mas obviamente o roteiro, a forma como é estudada uma determinada parábola pode ser estendido para outra, e ele pode então ser um estudo ampliado e compreensão de todas as parábolas do Cristo. A gente poderia dizer, Hélio, que o EAD tem cumprido a sua tarefa e, mais do que isso, de promover a transformação do indivíduo pela sua reforma íntima? Sim, nós trazemos alguns elementos, alguns depoimentos de alguns companheiros confrades que nós temos espalhados pelo Brasil e até fora do Brasil. Eles nos dão depoimentos de como tal, olha, eu me modifiquei depois que eu consegui verdadeiramente imergir nesses estudos, fazer com que esses estudos conseguissem mexer no meu mundo interior, me levar à reflexão e conseguiram me dar elementos suficientes, atendendo às expectativas da minha razão e do meu próprio sentimento, no sentido de fazer como tal. E aí tem sido muito interessante, né? De início nós tínhamos pouca evasão. Depois nós começamos a ter algumas evasões mais acentuadas em alguns momentos. E nós, na pesquisa do saber o porquê disso, nós chegamos à conclusão que exatamente indivíduos que se sentirem tocados por essa obra, mas não ainda prontos para a sua compreensão, resolveram dar um tempo para refletir e depois voltar a estudar a obra. Então, para nós, de uma certa forma, algumas evasões até são sinais positivos de que está mexendo com a chamada reforma íntima dos indivíduos. Mas é importante que retornem, não é? E nós vamos retornar daqui a pouquinho, no próximo bloco, após o nosso breve intervalo, para falar a respeito agora do livro 4, que fala do Espiritismo, o Consolador Prometido por Jesus. Continue conosco, a gente estará de volta daqui a pouquinho com Hélio Blume. Olá, amigos, estamos de volta com o programa Livros que Iluminam aqui na FEB TV, conversando com o Hélio Blume, que é diretor da FEB, coordenador do EAD. E, Hélio, nós vamos tratar agora desse livro maravilhoso, que é o livro 4, que fala do Espiritismo como Consolador prometido por Jesus. Onde é que está essa promessa de Jesus, afinal de contas, dizendo que o Espiritismo é o Consolador prometido? É verdade, né? Em vários momentos o Cristo nos trouxe essas lembranças e foi exatamente a partir de algumas mensagens que nos chegaram e que estavam investigando sobre os aspectos, se verdadeiramente a doutrina estava conseguindo nos consolar, que surgiram esses temas aí. Então, no desenvolvimento daqueles roteiros, das parábolas, da evolução do pensamento religioso e olhando para o aspecto científico que está no 5º volume, surgiu essa questão chamada existencial, uma questão ligada aos nossos problemas do cotidiano, ligados aos aspectos chamados filosóficos, ligados à problemática que nós temos, que é a problemática da construção das nossas virtudes, dos nossos vícios, das nossas paixões, desses problemas tão comuns que visitam a sociedade humana, que fez surgir um elenco de roteiros que são abordados no livro 4. Então, a gente pega aqui logo no módulo 1, que são 4 roteiros das esperanças e consolações, que, aliás, é a 4ª parte também de O Livro dos Espíritos, né? O primeiro livro espírita publicado no mundo, que é o Livro dos Espíritos, tem 4 partes, a 4ª parte trata exatamente das esperanças e consolações. E fala no roteiro 1 do Cristo Consolador. O Cristo é o Consolador mesmo, Hélio? Aí nós temos elementos textuais, várias referências, situações que nos trazem elementos que permitem aquele que ainda tem dúvida conseguir, vamos dizer assim, de uma certa forma se convencer, uma compreensão mais ampla no sentido do aspecto consolador do Cristo. E aí nós temos sempre uma colocação, na medida que a doutrina não está conseguindo consolar, há alguma coisa errada, porque o Cristo, com as suas vivências, já que nada escreveu e simplesmente nos vivenciou e deixou esse roteiro iluminado, ele é um roteiro de luz para as nossas existências e tem conseguido nos consolar pelas esquinas de nossas existências. O Espiritismo é
É uma doutrina toda fundamentada no cristianismo. Eu fico muito admirado, Hélio, porque logo no primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, a primeira mensagem que Allan Kardec compila das chamadas Instruções dos Espíritos é assinada por um espírito israelita, já aí denotando uma conexão entre as três revelações, a de Moisés, do Cristo e do Espiritismo, a da justiça, do amor e da caridade ou da verdade. E é interessante que quando esse espírito israelita fala da nova era, que esse é o tema, ele conclui dizendo que Moisés teve um papel muito importante no sentido de abrir um caminho, Cristo teve um papel muito importante no sentido de lhe dar continuidade e que o Espiritismo tem um papel muito importante no sentido de lhe concluir a obra. Então, a gente poderia dizer nesse sentido a atuação de uma providência divina, desse Cristo Consolador que está velando por nós, uma assistência espiritual que a gente tem, conforme a gente vai vendo aqui nos roteiros do EAD? Com certeza. Vamos dizer assim, além dessas mensagens, onde o Cristo nos fala do aspecto consolador, nós temos mensagens que são complementares e que enriquecem e facilitam a compreensão, procurando mostrar toda a amplitude da assistência divina, né? Que a providência divina nunca nos faltou e nunca nos faltará, e nos leva para uma análise, sobre uma reflexão, se a nossa felicidade está no mundo atual, ou como é que nós entendemos a nossa felicidade. E aí nos remete de novo nessa questão de uma análise que nós temos uma vida futura, há uma continuidade. E muitas vezes as nossas dificuldades do presente, elas ficam tão pequenas quando nós conseguimos raciocinar em termos de vida futura, em termos de necessidade ou possibilidades, então, que nós temos de fazer as nossas reformas aí. A felicidade é atual ou é futura, afinal de contas? Em relação àquela felicidade plena, etc., nós vamos conseguindo na medida que os nossos espíritos forem evoluindo e vão fazer uma compreensão e vão verdadeiramente vivenciar o amor. Agora, isso não nos impede de sermos, nos nossos íntimos principalmente, de termos aspectos de paz, de compreensão e conseguirmos uma espécie de felicidade interior e que nos permite, nesses tempos relativamente turbulentos, estarmos em paz e podermos ser referência exatamente do aspecto consolador da doutrina. E quando as pessoas nos perguntam, né, com que elementos que nós nos abastecemos, onde nós buscamos essas características, nós conseguimos mostrar aqui exatamente nos ensinos do Cristo. No módulo 2 a gente vê a questão da morte e dos seus mistérios. Por que a gente não deve temer, não deve ter medo da morte? É assim, vamos dizer assim, como nós temos essa bela oportunidade de reencarnação, valorizando todos os elementos que a encarnação nos oferece, também a nossa saída desse período, dessa vida terrena, reingressando na nossa casa láter, ao nosso mundo espiritual, nós não deveríamos temer. Ao longo da história, nós vamos ter elementos aí que nos permite entender que o homem sempre teve uma certa noção disso. Mas, em função do desconhecimento de como seria a vida espiritual, o temor se fez. E aí uma certa ânsia ou uma série de aspectos trabalhados no sentido de procurar explicar a própria morte. E aí os textos nos permitem que, na verdade, nós podemos ver isso numa forma de uma libertação. Estamos, de uma certa forma, aqui cumprindo com a missão que temos na Terra e reingressando na vida do mundo maior. O estudo aprofundado da doutrina espírita alivia o nosso medo com relação à morte? Com certeza, nós vamos ver até elementos que têm o medo o medo de morrer, a morte e o medo de morrer, por exemplo, da Elizabeth Kübler-Ross, e tantos outros espíritas que se atêm a estudar, encontram também os elementos chamados religiosos e onde a doutrina espírita colabora muito. Então nós dissemos e percebemos que existem muitos estudiosos que se focam nisso, que na verdade eles são espíritas, mas por alguns aspectos não se denominam espíritas, mas conseguem, e é um elemento então extremamente enriquecedor e que acaba então desfazendo todas as diferentes características de temor que acompanham a própria morte. Nós queríamos recomendar a você a leitura da obra de Lucy Dias Ramos, editada pela FEB, que é Maior que a Vida. Esse é o título do livro, Maior que a Vida, de Lucy Dias Ramos. Esse assunto é tratado com muita profundidade, com muito carinho também.
E existem os clássicos, naturalmente, como o Ernesto Bozano, quando fala da morte e dos seus mistérios, uma obra que a gente vai, inclusive, reeditar pela FEB Editora. O espírito, então, Hélio, é imortal. Nós aprendemos isso. E isso faz uma diferença muito grande na nossa vida, não é verdade? Quando nós começamos a adotar isso como uma balança de nossa existência e colocamos nos pratos dessa balança essas situações como sendo espíritos imortais, nós vamos perceber que faz uma grande diferença. As nossas problemáticas cotidianas que tanto visitam as nossas mentes, elas começam a ser pequenas diante da nossa própria destinação e diante, obviamente, da nossa própria origem. Então, nos traz elementos que enriquecem a compreensão disso e cada um de nós, diante dessas oportunidades, vai fazer a sua compreensão, a interiorização disso, consegue atender a seus aspectos de questionamento e encontra, então, elementos que permitem compreender que somos espíritos imortais destinados a ser luz. O amigo está percebendo que nós estamos fazendo aqui no sumário um detalhamento do conteúdo para despertar exatamente a vontade e o interesse em conhecer mais profundamente. Aqui é uma conversa mais rápida, até por conta do nosso tempo. A gente vê no módulo 3 aqui sobre os vícios, as virtudes. A gente ainda tem muito vício, né, Hélio? E tanta virtude para conquistar que, se a gente não tomar cuidado, fica um pouco desanimado, mas a gente não pode ir por esse caminho, não é? Com certeza. E nós vamos percebendo que, na medida que nós compreendemos, obviamente nós nos abrimos, vamos dizer assim, conhecendo, voltando aos nossos análises do nosso mundo interior, nós percebemos as nossas viciações, que são às vezes milenares. Mas aí temos em contraponto, né, a construção das virtudes. Então existe aí mais ou menos uns 3 roteiros que falam sobre isso. O que são as virtudes, como construí-la, quais os elementos do cotidiano que nós temos à nossa disposição, em função até das chamadas problemáticas sociais, que são elementos que nos permitem construir as virtudes. Para que essas virtudes construídas se transformem na base daquilo que todos nós almejamos, que é o amor. São 10 roteiros aqui tratando de assuntos interessantíssimos. Começa com a lei divina, a lei humana, que é logo o início da 3ª parte de O Livro dos Espíritos, logo o 1º capítulo. Depois fala do amor a Deus, amor ao próximo, fora da caridade não há salvação, que é o capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo. Fala da família como uma célula fundamental, não é, Hélio? E aí vai a transição evolutiva da humanidade. Nós estamos em plena transição, não é? Exatamente, eu acho que nós encontramos elementos, então, não fazer aquelas leituras chamadas ligeiras, mas para pararmos, refletirmos e conseguir compreender toda a riqueza que a doutrina nos traz. E os elementos que nós temos aí, textuais, na forma de roteiro, mas as suas referências que queremos enfatizar, elas nos trazem elementos que procuram atender a expectativa de cada um de nós, no sentido de compreender isso e fazer essa compreensão chamada mais definitiva. E que atenda, acima de tudo, ao aspecto de sensibilização, aspecto do nosso sentimento, de controle da nossa emoção, que é um dos objetivos, né, procurados e perseguidos aí. Fazemos com que a paz interior possa daí resultar e aí a gente estar conseguindo atender as características consoladoras da doutrina espírita. Fala do homem de bem, dos bons espíritas, a humanidade regenerada, quer dizer, com tudo isso, né, Hélio, o espiritismo cumprindo o seu papel, que é de promover a regeneração social da humanidade pela renovação íntima de cada um de nós. E aí nós temos a oportunidade, neste roteiro do homem de bem, muitas vezes o indivíduo diz, mas isso é uma coisa muito perspectiva, é uma coisa muito futurista, eu não tenho elementos sequer para pensar nisso, e nós sugerimos que o indivíduo faça um roteiro de melhoria íntima focado nessas características do homem de bem. E aí nós temos esses elementos, a cada ano nós trabalhamos, por exemplo, quando o indivíduo volta durante o ano, por exemplo, se ele faz isso no início do ano, ele volta ao final do ano fazer o contraponto, ele percebe que ele consegue melhorar. E fica o convite também para conhecer aqui o roteiro 10, que são os obreiros do Senhor, um item do Evangelho segundo o Espiritismo, lá no seu capítulo 20º, quando fala dos trabalhadores da última hora. O convite para conhecer mais profundamente esse roteiro, que é o roteiro de número 4, o Espiritismo Consolador Prometido por Jesus. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos daqui a pouquinho. Fique conosco, por gentileza. Estamos de volta com o programa Livros que Iluminam, o 3º e último bloco, conversando com Hélio Blume sobre os roteiros, a programação do EAD, que é o estudo aprofundado da doutrina espírita.
Hélio, nós temos aqui no último livro, que é o quinto, o assunto filosofia e ciência. Quer dizer, o primeiro volume, o primeiro livro, começa com religião. Certo. E no último é que vai tratar do aspecto filosófico e científico. Por que isso? Resgatando os aspectos históricos, quando nós começamos com 2 livros lá em 2002, nós começamos exatamente isso, com um livro sobre religião e depois indo no livro para filosofia e doutrina espírita. Depois percebeu-se, obviamente, para a gente ter um entendimento melhor da própria ciência espírita e da sua filosofia, era preciso ampliar os estudos chamados de religião, as questões da contextualização das parábolas e, por fim, colocamos como 5 livros. Então, é também uma sugestão de todos nós fazermos esse estudo sequenciado, saindo do livro 1, passando por 2, por 3, etc. Mas, da forma modular como está funcionando a também permite o indivíduo que tem suas dúvidas chamadas científicas, ele possa ingressar no tomo 5, né, no livro 5, na turma 5, e atender às suas expectativas, né, em relação à filosofia e ciências espíritas. Aqui a gente observa na estrutura desse volume 5 que ele já trata diretamente dos roteiros, são 33 roteiros. Que nos permite, então, mais uma vez ao longo de um ano, nós trabalharmos isso. Existe, então, mais uma vez a necessidade aí, nós temos algumas situações onde alguns indivíduos, num estudo semanal, não têm as suas expectativas atendidas e fazem um segundo momento durante a própria semana para complementar algum assunto, né, que possa não ter sido entendido. Mas ele está posicionado para que nesses 33 roteiros ele possa ser o roteiro, né, de um ano sobre estudo da filosofia e ciência espírita, procurando então fazer o resgate daquele aspecto tríplice da doutrina espírita, né? Do seu aspecto religioso, do seu aspecto filosófico e do seu aspecto de ciência espírita. Só para a gente entender direitinho, Hélio, quer dizer, o EAD está estruturado com um encontro semanal. Certo. É uma reunião por semana. É. E aí nós temos, obviamente, naqueles grupos que permitem se reunirem mais finais de semana ou mais semana durante o ano, permite contemplar a necessidade de expandir um determinado roteiro. Aqueles que não o têm, por questões de ciclo de estudo da casa, eles encontram uma alternativa de estudar num segundo momento, numa segunda oportunidade, de forma a complementar algum assunto que seja do seu interesse aí. No caso, o roteiro, cada encontro é de 1h30, 2 horas? São 1h30. Mas nós gostaríamos de enfatizar o seguinte, né? A própria denominação aprofundado, estudo aprofundado, em determinados momentos já foi questionado sobre se era conveniente ou não. Na medida que ela tem uma conotação de aprofundamento no próprio indivíduo, de melhoria, de reforma íntima, nós a mantivemos. Porque muitos entendem que os elementos chamados de estudo propriamente dito, de esgotamento do assunto, que não são o nosso objetivo. O nosso objetivo é exatamente fazer com que os indivíduos reflexionem, encontrem luz para as suas dúvidas, nos permitem enfatizar que o termo aprofundado, ele volta-se exatamente para a grande oportunidade que esses sistemas trazem, de o indivíduo reflexionar consigo, de voltar-se à interiorização e de fazer a sua reforma íntima, procurando a melhoria. O que a gente vê aqui no roteiro 6, quando fala das consequências do conhecimento espírita, quais são efetivamente as consequências de se conhecer o espiritismo na nossa vida do dia a dia? Ela nos permite, não só no sentido das filosofias, das correntes de pensamento, etc., mas mais no sentido de explicação de alguns aspectos chamados científicos, a doutrina espírita tem servido de base. E nós temos a felicidade de ter vários colegas que trabalham com ciência, essa ciência humana, e de uma certa forma encontram explicação para muitos dos seus dilemas na doutrina espírita, o que nos deixa muito felizes. A gente vê numa estrutura muito bem montada, né, Hélio, aqui sobre Deus, Jesus, Espírito, aí entra no instinto, na inteligência humana, como é classificada essa inteligência humana, quer dizer, são assuntos de um cunho assim, mais filosófico e científico mesmo. Como é que fica, por exemplo, a questão do aprofundamento em si, esses temas em termos específicos do conhecimento em si, eles são efetivamente aprofundados ou eles vão mais sempre naquele sentido que você se referiu de uma questão íntima propriamente? Na verdade, isso permite os dois, porque nós temos nesses roteiros um chamado levantamento histórico dos fatos marcantes da evolução da própria filosofia, de indivíduos que foram diferenciais na nossa humanidade ou porque o foram, e traçamos um paralelo com a própria doutrina espírita.
Então, nós temos elementos chamados históricos, comprovações que permitem isso, e temos a possibilidade, dependendo das problemáticas dos próprios participantes, de aprofundar, mas o objetivo maior é sempre permitir que em todos os momentos as situações, as colocações, o próprio estudo leve às reflexões, atendendo ao que o Emmanuel propõe, né, dizendo que de conhecimento nós já temos bastante, que nós precisamos é parar para refletir, interiorizar esse conhecimento e fazer com que ele mude as nossas formas vivenciais. A gente poderia afirmar que o material aqui, nesse aspecto científico, ele é atualizado? Sim, ele tem sido atualizado e aí nós temos a colaboração de vários participantes que têm os seus interesses voltados para esses aspectos e há sempre uma contextualização na medida que surge, por exemplo, né, a partícula de Deus, bóson de Higgs, esses assuntos foram incorporados. Assim que houve a divulgação desse conhecimento chamado científico, com seus elementos, houve uma incorporação de um determinado parágrafo que procura explicar e procura então atualizar. E nós percebemos que nada contradiz a doutrina espírita. Muito pelo contrário, né? O Espiritismo já traz isso numa essência, não é? Aí a ciência vai descobrindo, até aquela afirmação, né, de Kardec, que se por um acaso a ciência descobrir algo que venha contradizer um princípio, né, espírita, que o Espiritismo voltaria, né, atrás, no sentido de repensar. Mas isso, até o momento... Não tem acontecido. Mesmo porque o Espiritismo ele é constituído de uma síntese, não é, das próprias leis divinas, das leis naturais. Quer dizer, é atemporal, vai ser atual em todos os tempos, né? Uma coisa maravilhosa. A gente vê aqui sobre a matéria, sobre o perispírito, o corpo físico, o livre-arbítrio, causa e efeito, a evolução, são assuntos bem de cunho filosófico mesmo, né? Com todos os avanços da tecnologia no aspecto científico, a noção de matéria ela tem que ser atualizada, porque o que se entendia como matéria um tempo atrás, né, hoje passa a ter uma compreensão ampliada e o roteiro permite isso. A inserção de alguns textos que nos trazem aspectos, né, atuais, diríamos, e citasse aí a questão do livre-arbítrio, né? Nós temos essa grande oportunidade de permitir e enxergar, né, que as próprias dificuldades naturais que vão surgindo em nós são elementos chamados naturais da nossa própria evolução e atribuídos, né, ou seja, alcançados até nós por uma questão de sermos herdeiros de Deus, pela providência divina, para que a gente, usando o livre-arbítrio, possa testar, possa experimentar e possa, dessa forma, né, ser desviados, né, retificarmos no caminho do Evangelho do Cristo. Nós recomendamos aqui ao ouvinte, ao amigo que nos acompanha, telespectador, o livro O Problema do Ser Destino da Dor, né, Hélio? Aquele do Leon Denis, o filósofo espírita. O Problema do Ser Destino da Dor, ele faz na terceira parte da obra, quando fala das potências da alma, ele vai falar do livre-arbítrio, falar da liberdade, como uma potência da alma. É algo extraordinário que a gente precisa direcionar de fato para o bem, para o nosso crescimento espiritual. Hélio, seguindo aqui, tem sobre o plano físico, a desencarnação, a sobrevivência e a imortalidade da alma, falar do mundo espiritual, tanto assunto, né, da influência dos espíritos na nossa vida, a comunicabilidade, o estudo científico dos fatos espíritas, quer dizer, é um elenco vasto, aprofundado de assuntos interessantes aqui para o nosso conhecimento. Inclusive sobre a pluralidade dos mundos habitados, me chama muita atenção, né? E até hoje, ontem, estávamos vendo aí uma reportagem sobre exatamente essa questão de uma sonda em Marte, estão descobrindo água, os resquícios de água. Muito interessante, nós vamos ver que os fatos, né, da própria ciência espírita vão se confirmando com as descobertas da ciência, né, nos tempos atuais. E aí nos leva à reflexão também, no sentido da inteligência, se Deus nos dota de uma inteligência, que temos capacidade de criar um equipamento para fazer algo voar durante 10 anos e fazer uma sonda pousar num meteoro, né, o que nós não temos a nível de potencial? E aí nos permite, nesses elementos que analisam a própria evolução da ciência, num contraponto com a doutrina espírita, ao contrário, né, não nos trazer temores, mas ao contrário, nos trazer alegrias por já termos esse roteiro seguro, né, e que segundo o nosso merecimento, vem-nos as noções e a gente tem a luz da doutrina espírita visitando as nossas mentes. Hélio, o nosso tempo já está se encerrando, eu queria fazer uma última pergunta, porque aqui o roteiro 33 fala da civilização. O que é que a gente pode entender como a civilização ideal para o futuro? É aquela que tem o Cristo presente de alguma forma em suas
em suas normas, em suas programações. E a doutrina espírita, exatamente por ela atender às diferenciâncias das diferentes religiões, ela permite, né, atender os questionamentos tão normais da civilização nos tempos presentes. Algumas mentes que estão aí perquirindo mais, algumas outras mentes mais embotadas também, elas são alcançadas por situações que a doutrina espírita, e nessas reflexões finais aí, ela nos permite trazer elementos para o entendimento, para uma compreensão e, acima de tudo, para que isso seja uma característica consoladora e característica de melhoria do ser humano. E se nós, então, com esses aspectos, nós nos melhorarmos, nós vamos estar colaborando, contribuindo para a melhoria da própria sociedade e, por fim, para a melhoria da nossa humanidade. Muito bem, tudo isso nós podemos aqui conhecer no livro 5 do EAD, que trata da filosofia e da ciência espíritas. Nós tivemos a oportunidade de conversar com o Hélio Blume, que é diretor da FEB, coordenador do Estudo Aprofundado da Doutrina Espírita, a quem a gente agradece a presença aqui em nosso programa Livros que Iluminam. Muito obrigado. Nós que agradecemos e estamos à disposição dos participantes, né? Temos recebido alguns e-mails. O pessoal pode ficar à vontade, tendo alguma dúvida, mais algum esclarecimento sobre o estudo aprofundado, nós estamos à disposição. Muito obrigado a todos. Nós agradecemos também a sua presença, a sua companhia e convidamos para que esteja conosco na próxima edição do programa Livros que Iluminam aqui na FEB TV.